querida. Obrigada pela participação sempre firme e forte. Tamara, vou esperar alguns minutinhos, as pessoas entrarem, eu vou fazendo uma introdução, sejam todos bem-vindos. É... Hoje o nosso tema é música, autoconhecimento e expressão. Eu adorei esse título, eu acho que ele resume tudo que a gente vai falar aqui, né? A intenção é... Sim, já vou te chamar, Tamara. Eu sempre faço uma introduçãozinha. Ele vai falar tudo que a gente propôs aqui, né? Yoga é autoconhecimento e a música, como a música pode se encontrar com o yoga nesse processo, né? E também, bom, um dos frutos do autoconhecimento é o bem-estar, né? Essa sensação de plenitude que a gente sempre almeja, né? A gente quer se sentir em paz. Claro que a felicidade o tempo todo é uma ilusão, mas é, estar bem resolvido, né? Eu gosto desse termo de estar bem resolvido com as nossas situações. Eu acho que é essa sensação que nos traz paz, né? E essa sensação de bem-estar mais frequentemente. Bom, então vamos começar. Chamar a nossa convidada, a Tamara. Olá, Seja bem-vinda. obrigada. Estão me ouvindo? Me veem bem? Me ouvem? Sim, super bem, e você? Tudo bem, não, por enquanto tá ótimo, super. Ótimo. Maravilha, que a gente se A mantém assim. gente vai vendo, né? A conexão prega umas peças com a gente. A gente trabalha com o que a gente tem, vamos nessa. Eu vou ajustando aqui Bom, para ver. gente, essa é a Tamara. A Tamara eu conheci num momento muito especial, que foi numa roda de dança circular no Parque do Grajaú, aqui pertinho de casa. E tô sentindo bastante falta das danças, né? Acho que, enfim, era um lugar que eu sentia tanto acolhimento, né? E, enfim, depois a gente fala um pouquinho das danças circulares, mas eu conheci ela nesse contexto que para mim é muito especial e maravilhosa, né? Sempre colocando ali as histórias das tribos, do entendimento da música. E aí ela me disse que fazia parte do Ilumina Rio, que é um grupo que canta mantras na Praça Santos Penha, né? Eu vou deixar para ela falar mais sobre o Ilumina Rio, se quiser também, né? Fica à vontade. Um prazer, um Mas, prazer. bom, é isso aí. Pode se apresentar, pode falar, pode começar. Ok. Então, muito obrigada pelo convite, né? É sempre legal estar falando das experiências, compartilhar daquilo que me beneficiou, porque, na verdade, tudo hoje em dia que eu tenho trabalhado de alguma forma, primeiro me beneficiou, e depois dessa experiência, então, na verdade, eu senti, digamos assim, o chamado para trabalhar e poder, na verdade, oferecer essas ferramentas para que outras pessoas conheçam e possam aproveitar da sua forma, né? Sim, Então, eu acho que quando a gente está nesse caminho de autoconhecimento, de autocuidado, a gente sente isso mesmo, né? A maioria das pessoas vem aqui falando exatamente isso. Ah, eu comecei para mim, para me tratar, e aí agora eu quero passar adiante, né? É muito bonito isso. sim, claro, enfim, a dança circular, como você falou, e a música, né? Porque a dança circular é uma expressão da música, né? Também, Sim. uma forma de lidar com a música. Para mim, o que elas têm de especial é que elas organizam a gente internamente, cada um da sua forma, cada um na sua necessidade, e trabalhar com elas, para mim, é, é muito especial porque é, é você proporcionar para a pessoa um ambiente de acolhimento, né? E que para essa pessoa possa fazer suas próprias descobertas sozinhas. Acredito muito nisso, né? A gente tem muitas ferramentas no mundo, enfim, que ajudam a gente no processo de autoconhecimento, cada vez surgindo mais. As que eu me identifico mais são aquelas, na verdade, que empoderam a pessoa, né?
Tem uma vez eu li numa revista, era é um rabino ou uma rabina americana que disseram que a gente não tem como abrir uma flor com um martelo, a gente não tem como forçar a abrir uma flor, né, com um martelo. A gente, na verdade, não tem como fazer com que uma rosa, com que uma flor, na verdade, se abra. Então, a gente não tem como forçar isso, mas a gente pode criar Uhum. condições, né, para que essa flor, então, possa desabrochar. E, enfim, no caso da planta, a gente sabe, né? É o sol, é o vento, é a água, enfim. Do ser humano, para mim, a música é uma dessas ferramentas. Ai, que lindo. É, nossa, muito bonito isso que você falou, né, da Rosa. As pessoas vão chegando aqui, eu penso que eu sou meio viciada em autoconhecimento. Alguma coisinha que falha, uau, isso já casou com algum entendimento e eu tenho umas sensações, assim, de compreensão, né, em vários quesitos. Eu acho Dá um que a clique, né? gente Dá que um está clique. Uau, é nessa isso, jornada, assim. e isso foi muito bonito, assim, da flor, né? Que a gente precisa mesmo cultivar, né? A gente precisa construir. Eu tô numa fase, né, assim, trazendo mais particularmente, justamente de aprender a esse cuidado diário da rosa, da planta, né? E que legal, a música para mim também traz muito isso. É sobre, né? Por isso que eu achei muito legal a gente fazer o bate-papo da música, para a gente expandir isso também, a gente não ficar centrado, às vezes, num tema específico de música, né? Vamos abordar aí a música de forma completa. Você é musicoterapeuta. Musicoterapeuta, sim, me formei ano Isso. passado. Ano passado, julho. Sim, eu Ano consegui. passado foi 2019. Isso, foram os que eu consegui um ano e Gente, meio de confundi. formação. Sim, Legal, musicoterapeuta legal. também, sim. E aí você já atua como musicoterapeuta também? Então, sim, atuo. Primeiro, na verdade, é que eu acho que quando a gente tem, assim como, por exemplo, um psicólogo se forma, qualquer lugar que ele esteja, ele vai ter o olhar de um psicólogo, porque ele passou por um Uhum, processo de reflexões, de estudo, sim. de troca, né, de experiências, que qualquer lugar que ele possa estar, ele já vai estar atuando ali como psicólogo. Então, se antes eu trabalhava com a música de um jeito, depois da formação de musicoterapia, eu posso fazer o mesmo trabalho, mas com esse olhar também de musicoterapia, né, de musicoterapeuta. Mas, de fato, tem alguns trabalhos específicos, né, que a gente chama, isso é musicoterapia. Trabalho com idosos, né, com Interessante. Alzheimer, Olha, e é sempre uma descoberta, assim, é muito encantador em descobrir o poder da música, né, porque a música está presente desde que a vida aparece, porque, na verdade, quando se entende por música, a gente fala aqui de vários elementos, né? O ritmo, né? Na verdade, quando a vida claro. do ser humano aparece, quando há uma batida do coração. E ali, na verdade, então, a música já está presente na nossa vida. E falando de funções cerebrais, a última função, quando a gente falece, quando a gente morre, que se desliga, do nosso cérebro, é a da musicalidade. Isso é muito Olha. simbólico, é muito belo, né? É poético, até é a vida, na verdade, mas é Sim. poético, né? Gente, eu fiquei arrepiada com essa frase. É muito especial. Incrível. Então, quando a gente trabalha com pacientes que têm Alzheimer, claro, cada um tem seus diversos níveis, é, a gente procura estimular muito a memória, a memória e a presença, né? Porque tem Uhum. uma característica, né, de quem está com Alzheimer é que vai se fazendo cada vez mais ausente. Às vezes, fisicamente, a pessoa pode estar até super bem, mas aquela identidade, Sim. aquela pessoa que você conhece né, É. enfim, vai se afastando, digamos assim. E então, às vezes acontece de uma pessoa, de um senhor, de uma senhora, já não lembrar, não conseguir lembrar o nome dos filhos. É, o que é difícil, né? Mas é normal, né? É um trabalho É. enfim, que a família também precisa fazer de entender que, claro, que não é nada pessoal. Mas essa pessoa é capaz de lembrar letras de músicas que marcaram a vida dela. Porque não tem a ver com a letra em si, tem a ver muito mais com a música, né? Às vezes eu Sim. falo para um senhor, eu falo para ele as palavras, às vezes a primeira palavra já é a música, e às vezes não. Mas se eu canto aquela palavra, aí ele vai-se embora e lembra a letra toda, né? Olha. Então, por exemplo, eu tenho um senhor que a gente tem um repertório de mais de 50 músicas que ele sabe cantar toda.
enquanto, enfim, já esquece. Gente. Em um minuto você pode estar falando alguma coisa com ele e depois ele já esqueceu, que um minuto é, às vezes até muito tempo, às vezes segundo. Agora, se você toca e canta, na verdade eu convido ele, ele canta comigo, ele toca comigo músicas que marcaram a história dele, e aí no caso aqui a gente está falando de história pessoal, e também histórias que têm a ver, na verdade, com momentos de época, né? Enfim, a música Carinhoso, né? Enfim, Assim, todo mundo conhece, principalmente, né, nesse senhor, por exemplo, ele vai fazer 90 anos esse ano. gente, que E aí incrível. é muito especial. E aí a gente vai, e a gente vai fazendo experiências, né? Enfim, para ver de que É. forma funciona melhor, né? Por exemplo, já fiz composição, na verdade foi uma paródia, né? Com o nome dos filhos de um senhor que eu trabalho, né? 6 filhos que ele tem, e 6 filhos, vários netos, já tem um bisneto também. E eu fiz essa música, eu não sabia se ele ia ter a capacidade de aprender uma música. Porque Uhum. inicialmente eu trabalho com músicas que já são da história dele, né? Eu atendo ele, bom, agora em quarentena não tô podendo, né? Mas eu atendo ele uma vez por semana, e aí eu falei, bom, vou experimentar ensinar essa música para ele, né? E os olhos dele brilhavam, porque na verdade estava se ali contando a história dele, da família dele, né? Gente, E que lindo. não, muito, muito especial. E eu não sabia se na semana seguinte, né, ele ia lembrar da letra. E ele lembrou. E ele lembrou, e ele Olha, lembra. E ele lembra, ele não canta ela inteira, mas às vezes eu tô cantando, eu paro e dou a deixa para ele. ele E continua. ele e ele continua, continua, e há uma felicidade, uma realização muito grande da parte dele. Ele ainda tem uma noção de que ele esquece, né? Tem algum momento, né, que já não se tem muita noção disso. Ele tem noção de que ele esquece. Uhum. Então, na verdade, quando ele percebe que ele lembra, há também uma felicidade da parte dele. E quando Sim. alguém da família consegue estar presente, é muito especial também, porque o pai que no dia a dia está mais ausente, de repente se faz presente ali. De uma música para outra, por exemplo, aí são as conexões neurais, né? Que na verdade eu diria que a gente pouco sabe, já se tem estudos, mas a gente pouco sabe Uhum. de como isso funciona, enfim, na capacidade, eu acredito, né? É, de repente volta a ser aquele senhor de antes, né? Porque ele começa a me contar da mãe dele, ele me começa a me contar memórias que durante, se não fosse naquela sessão de musicoterapia, a gente sabe que já não é mais comum. Nossa. Então, esse é o Caramba, a trabalho. gente começou já bem, Bem, o que? bem, bem profundo, né? Ah, mas é bom. Se eu tivesse me falado que era para ir mais calminho. A gente estava na apresentação ainda. Vamos dar um passo para trás, porque eu ia te perguntar, e você falou Claro. assim, eu já trabalhava com música, né? Então a música já surgiu para você antes da sua formação de musicoterapeuta. Ah, sim, claro. Na verdade, a minha história com a música é que me levou Conta para a aí. musicoterapia. Mas, que é isso, como eu falei, é recente, né? Eu tô com 37 anos, enfim, tem uma história aí de... Na verdade, a minha história sempre foi de trabalhar com gente, com pessoas. Na Uhum, verdade, eu sou formado em turismo, tenho uma especialização em educação, né? Agora fiz uma pós-graduação em musicoterapia, mas eu já trabalhei em muitos ramos, assim, que sempre foi gente, sempre foi lidar com uhum. gente, comunidade, né? Até que em 2013 eu fui parar numa ecovila chamada Piracanga, no sul da Bahia. Sim. Fui lá para, naquela época tinha a possibilidade de ser voluntária, fui lá para passar um mês, fiquei 3 meses e meio. Mas enfim, eu fui lá para me conectar com a natureza, queria conhecer algumas ferramentas da permacultura. E, e chegando lá, na verdade, eu conheci várias ferramentas que eu nem sabia que existiam no mundo, e nem lá também, porque eu fui de olho na permacultura. E, enfim, e adquiri algumas das ferramentas, fiz vários cursos, convivi com a comunidade, que tinha uma maneira muito especial de lidar em comunidade, como na verdade também com a Sim. própria natureza, né? No caso ali eu me formei, na verdade era uma formação longa, mas eu comecei, fiz o primeiro curso de terapeuta de leitura de aura, aprendi as técnicas da meditação das rosas, né? E chegou um momento em que eu senti que era hora de voltar para o Rio,
né? Foi muito Uhum. profundo. E, na verdade, ali, assim, em termos de natureza, de lugar para morar, realmente, assim, pensa num paraíso Paraíso. para alguém que gosta de praia. Ali, claro, tem os mosquitos, tem várias coisas, mas é o que você Sim, está falando. Quem gosta de natureza e praia ali é o paraíso. Tem rio, enfim, realmente é uma imagina. abundância assim da natureza muito próspera. Mas eu sentia que com todas as ferramentas, com tudo que eu vivia lá, era hora de voltar para a cidade. Eu sempre fui muito por exemplo, eu entendo quem num momento difícil aqui no país, né, político, economicamente, vai para outro lugar. Eu Uhum. entendo, mas eu geralmente não funciono assim. Eu geralmente funciono assim, onde eu tenho que estar agora, onde eu posso Uhum. ajudar, onde eu posso fazer diferença agora, né? Então Uhum. é muito mais do sentir, intuir, do que uma lógica, né? Sim. Enfim, e aí essa intuição, esse sentimento, né, me trouxe, tinha que voltar para a cidade para, na verdade, para o casamento da minha irmã. Mas sentia que já era hora mesmo de fechar o ciclo por lá, mas eu voltei para a cidade com todo o olhar, com toda a bagagem do que eu tinha aprendido por lá, Claro. né? Eu voltei, então, na verdade, observando os espaços públicos, metrô, as praças, né? Voltei a trabalhar, eu estava trabalhando naquela hora na produção de um grande evento aqui na cidade, e observando como era muito doido essa relação que a gente tem com os espaços públicos na hora do rush, então, né? Eu saí do trabalho na hora do rush, você segura a bolsa, todo mundo desconfia de todo Sim. mundo, né? É uma dinâmica Enfim, doido muito para chegar em diferente, né? casa, as praças que são o quintal da nossa casa se tornaram, né, digamos assim, um inferno, né? No que você sente. E eu olhava Sim. aquilo e falava, cara, eu olhava aquilo de novo, com tudo que eu tinha aprendido. Naquela época eu meditava todos os dias, essa meditação das rosas, era, era impressionante, enfim, e aquilo me ajudava muito a ficar neutra a tudo que eu estava vendo, né? Um olhar mais observadora mesmo. E, e aí eu comecei a observar, por exemplo, teve um dia que eu estava no metrô e estou contando tudo isso, já vou fazer o link com a música, tá? Acho É para ótimo, dizer, tô na verdade, que adorando. realmente a minha história não foi sempre com a música. Eu tinha umas experiências de Sim. cantar aqui e ali, mas assim, nada de assumir um microfone, enfim, ou das formas que eu estou fazendo hoje. E teve, por exemplo, um dia eu estava no metrô e tinha caído um toró, muita água, não sei o quê, e aí começa a faltar luz e coisa. O metrô Uhum. começou a parar e tal, e aí as pessoas não param, e mais metrô cheio, né? Todo mundo apertadinho, Sim, e todo mundo verdade. começa a reclamar, porque é desagradável mesmo, mas aí começam a xingar prefeito, governador, que com todas as questões que eu posso ter com ele, aquele momento não tinha nada a ver assim com eles, né? E aí você vê que, tipo assim, se já estava desconfortável pela situação em si, começou a ficar muito ruim, porque, enfim, palavras têm poder, Sim. palavras são energias, né? Move. E aí, de repente, Né, e começa todo vai, mundo a as pessoas reclamar. vão se agitando mesmo, né? Então vai ficando realmente um, É uma, alime- um- uma reclamação alimenta a outra também, né? Sim. E aí, de repente, eu comecei a dar uma gargalhada interna que eu falei, meu Deus, a gente está aqui reclamando. Imagina se todo mundo começasse a contar piada aqui e todo esse vagão apertado começasse a dar gargalhada junto. Que outra situação a gente não estaria vivendo, né? A partir do que era uma escolha para gente, né? Porque o metrô parar, a chuva não Isso é era. verdade. Ou se alguém começasse a cantar ali e o vagão inteiro cheio, que forte que seria. Eu comecei a dar gargalhada para, enfim, como um clique, assim, um novo olhar, né, sobre, Sim, sobre a claro. situação. E continuei sempre, e fiquei por alguns meses observando esses espaços públicos, essa realidade, né? E me perguntando de que forma eu poderia contribuir para que a cidade se tornasse um lugar melhor para se viver, qualidade de vida, né? Porque, na verdade, que fisicamente o Rio de Janeiro tem muita coisa que já ajuda a gente, né? Sim. Mas a gente tem uma história pesada, enfim, que, né, que influencia bastante assim no social, no econômico. E, ok, então vamos fazer história para mudar isso, né? E aí, um dia, num processo desses de meditação, a meditação das rosas, enfim, aí eu não sei se era Deus que estava falando comigo, se eram os anjos, se era eu comigo mesma, embora eu acho que eu não seria capaz de pensar em algo assim. Enfim, eu fui fazendo perguntas, na verdade, não, as perguntas já estavam no ar, eu já tinha observado nesse meu processo, é, Uhum. mas ali começaram a vir respostas,
né, começaram a vir respostas às questões que eu estava tendo. Então, na verdade, era assim, você não está observando Ah, a primeira coisa que falaram após que veio a mensagem em si foi não tem como se fazer uma mudança efetiva real através da forma, né? Porque se a nossa consciência, se a vibração Uhum. não mudar, não vai, você vai mudar de forma e vai dar no mesmo. Política, Sim, educação, né? Não vai mudar nada. E eu falei, tá, ok, como mudar então essa vibração? Né? Essa conversa assim. Então, você não está claro. observando os espaços públicos no Rush? Tô. Então, vai lá, senta e faz música. Né? Mas faz música não, todo mundo, é um convite para todo mundo cantar. Eu convite para todo mundo cantar, mas assim, eu não tocava nenhum instrumento, eu tinha feito algumas aulas que era muito preguiçosa e nada assim. É, e aí me veio, chama o Raman. Raman era um amigo que eu tinha para em Raman, que eu tinha conhecido há alguns meses, que realmente com ele eu tinha entendido que a música, eu já estava fazendo mais aulas de música integrativa, eram mais vivências assim, que eu estava descobrindo uma forma de dar com a música muito especial. E falei, olha, e o Raman toca qualquer instrumento super bem, tira a música na hora. Eu falei, realmente, o Raman, se ele topar, ele é uma boa resposta para essa questão. E aí eu vi assim também, mas música, né? Música já acontece em vários espaços, yoga e tal. Mas Uhum. não acontece nos espaços públicos na hora. É justamente trabalhar. É, é como se pudesse, na verdade, transformar aquele. Vai no inferno, onde todo mundo está achando que é inferno, Sim. e faz esse trabalho com a música. E aí eu chamei o Raman, enfim, eu tinha começado a fazer algumas aulas com ele de violão que eu estava querendo voltar. E a gente marcou assim o primeiro encontro do Lumina Rio no Largo do Machado, que semana passada fez 6 anos, né? Hoje a gente se define como um projeto musical de intervenção urbana, que bom, agora na quarentena já não sei mais. Até ano passado, Sim. uma vez por mês a gente senta num espaço público e a gente convida as pessoas para tocarem e cantarem Gente, conosco, as que então estão passando. nasceu o Ilumina Rio assim. Nasceu assim, nasceu assim. Tem sempre Que várias histórias que eu esqueço de lindo! contar, mas ele nasceu assim e foi sendo construído, né, a Que partir lindo! das oportunidades que foram surgindo. Porque esse lance de trabalhar no espaço público é muito rico, no sentido que assim, a gente faz a nossa parte, mas o que o universo vai trazer para a gente, quem vai chegar, o que Uhum. desafios vão chegar que a gente vai poder transformar em oportunidade, e o que a gente vai construindo, por exemplo, o repertório. Eu sabia que era importante que todo mundo cantasse junto. E eu falei, caramba, a gente vai pra rua, todo mundo vai cantar junto. O que eu pensei? MPB. Vamos escolher músicas MPB que falam, claro, que falem de coisas que fazem sentido pra gente, que é o que a gente quer pra gente, pra nossa família, pra nossa cidade. E todo mundo vai saber cantar, Claro. né? Só que aconteceu que logo no primeiro, que a gente chama de encontro, chegaram pessoas, a gente divulgou no Facebook, e essas pessoas, eu até levei um repertório assim pensando né, do que a gente poderia cantar, mas as pessoas lá na hora Uhum. começaram a pedir mais mantras, músicas, hinos do Olha, Santo Daime e tal, porque era um público que quando viu a nossa divulgação no Facebook sentiu chamado, sim, claro. embora não direcionasse para isso, né? Uhum. Chegou quem tinha que chegar. E ali, na verdade, então, os 2 ou 3 primeiros encontros, a gente foi fazendo com que as pessoas falassem assim, eu quero essa música, toca aquela música, o que dava para fazer, o que Ótimo. acontecia, enfim. E ali a gente foi descobrindo, nesse fazer, o nosso repertório foi se tornando, na verdade, uma celebração da diversidade, né? Onde a gente canta também MPB, mas você pode estar passando no Lago do Machado, na Praça São Espenha, no Arcoador, né? Você falou da Praça São Espenha, foi o que a gente fez no ano passado, foi o último. Mas a gente já rodou É, umas 10 viu? praças, assim, e parques da cidade, né? Enfim, você pode estar passando por lá e a gente pode estar cantando MPB, e depois um ponto de umbanda, depois uma canção judaica, depois uma canção cristã, né? Claro que a gente também, assim, todas as canções que a gente escolhe também dessas tradições são que tenham linguagens universais, né? Então, Uhum. existem canções dessas que são muito específicas delas, maravilhoso, mas a gente escolhe Não deixa aquelas que para são aquele universais, que momento. qualquer um
que a gente consiga. Ah, e mantras, eu não falei, né? Mantras, enfim, tá desde o início, bem claro, assim. A gente através, sempre antes de trazer uma música, a gente explica é, o porquê que a gente está trazendo aquela música, qual é a nossa intenção, né? Por exemplo, quando a gente canta um mantra para Shiva, a gente coloca, né, que Shiva, dentro da tradição hindu, é a figura que ajuda a gente, na verdade, a transmutar, a gente, enfim, né? A gente vai explicando. São coisas que, na verdade, ok, não é todo mundo que vai ser devoto de Shiva, nem a nossa proposta. Mas quando você fala de Claro, transmutação, quem é que não tem nada na vida nesse momento que gostaria de transmutar, com né? certeza. Enfim. E aí começou, na verdade, foi que começou a minha descoberta mais profunda com a música. Eu tinha tido algumas experiências por causa da minha voz, ela sempre chamou a atenção das pessoas por ela ser um pouco diferente, mais grave, talvez um pouco mais raro aqui no Brasil. Aí eu, a partir do que as pessoas iam falando, eu tinha feito algumas aulas de canto, mas era sempre muito para mim. Inclusive, Uhum. quando alguém falava assim, vai pro The Voice, vai ser famosa, eu sempre tive, ainda meu corpo tremia, assim, que não, 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 não quero Sim, isso. não é Porque isso. não é isso para mim, não tem nenhum problema, imagina, tem tantos Sim, cantores sim. maravilhosos, né? Sou super fã de Ivete Sangalo, Martinalha, Maria Sim. Bethânia, enfim. Mas eu falei, essa não é a minha história, não quero isso. Quando eu descobri a possibilidade de fazer música para construir uma comunidade, para que as pessoas pudessem se conectar consigo mesmas e entre si, eu falei, uau, é isso e tem sido isso. E aí, enfim, a gente vai dissecando mil possibilidades. O grupo, somos um grupo de músicos, né? Desde o início, além eu e Raman e a Flávia Torga, que era uma outra amiga que ajudou no início, assim, músicos foram chegando e a gente foi formando o nosso grupo que a gente chama de Guardiões, né? E a partir daí, o Ilumina foi trazendo muitas experiências assim para mim, foi me empoderando porque eu ainda Com certeza. eu ainda, da matemática, do estudo da música, eu ainda sou muito preguiçosa. Eu sei bem pouco, assim, quando me Mas cobra tem que eu coisas dedico. também que são dons, né? São talentos e que é Ah, para fluir assim intuitivamente, não nem sempre ser tão racional sobre. não, claro, com certeza. Na verdade, eu acredito que tem que ter um equilíbrio dos dois, assim. Né? Eu sei que Claro. quanto mais eu domino da música, mais eu consigo fazer através da minha intuição, né? Sim, isso é verdade. Mas também sem aquela cobrança. Eu sou muito a favor do não se cobrar demais. É um trabalho, mas ao mesmo tempo também cobrar um pouquinho também eu acho que é saudável, Sim, é né? saudável. Porque senão fica muito. Encontrar o equilíbrio ali, Senão, né? como discernir o que que é preguiça? Ah, O é, que não, é é preguiça? verdade, isso é verdade. O que Eu que é faço o mesmo preguiça? comigo. O que que é medo, né? É Enfim, verdade. medo de não conseguir, ou muitas vezes medo de conseguir. É É, verdade, eu tava pensando nisso, né? Às vezes a gente se boicota por ter medo do sucesso, né? É bem frequente às isso. vezes, Eu fiquei muito emocionada, assim, com a sua história, assim, eu até quase chorei mesmo aqui, eu me contive um pouquinho, porque foi muito bonito isso. Sendo bem sincera, eu não sabia que você que tinha idealizado o Ilumina Rio, assim, eu achei que você era agregada, assim, chegou e foi participando, e, enfim, uau, eu tô me sentindo até honrada de ter feito o convite, você ter aceitado, né? né? O Yoga Clube tá surgindo, assim, bem pequenininho, porque eu também sempre tive muita cautela de essas coisas de rede social, nunca foi minha praia, né? E aí, com essa situação toda da quarentena, eu queria fazer algo diferente. E aí, o bate-papo foi nisso. Ah, eu vou chamar pessoas que dominam outros assuntos pra gente falar e ter alguma coisa interessante pra falar que não seja só chateação, né? E tá também crescendo de um jeito, eu nem sei como tá sendo, porque eu não domino muito marketing, essas coisas, mas tá fluindo muito legal, assim, né? E aí, a sua participação tá sendo muito importante e emocionante, assim. Você não tem ideia de. Nossa, porque tocou muito profundo mesmo essa história. A gente Imagino. devia ter ensaiado, porque eu deixo para ser improviso e caramba, eu tenho que pegar, seguir o roteiro, senão eu vou ficar Bom, você que perdida. sabe, para mim a gente pode deixar fluir. E imagina, assim, um prazer. Na verdade, para mim Nossa, funciona muito muito melhor quando alguém lindo. me pergunta e aí eu, né, as respostas Sim, vão eu tô. vindo. Não,
Você pode ficar completamente aí no seu improviso, só que eu fiquei, caramba, muito emocionada mesmo com essa história, porque o Ilumina Rio é muito bonito o projeto, e você falando dele, de como você intuiu, de como você recebeu isso, que é um pontinho, né? Ele vai realmente se construindo à medida que você vai seguindo com o projeto e se abrindo, né? Eu gostei muito de que você falou isso. A gente não sabia o que era, a gente se abriu para as pessoas chegavam e pediam e foi se formando assim. Isso é muito difícil, às vezes a gente tem que estar num estado de muito equilíbrio para a gente se permitir estar nessa posição tão aberta, né? E foi muito inspirador, assim, essa história da construção, da estruturação do Ilumina Rio. E, enfim, tá. Aí você fez, então, o Posso só Ilumina falar uma Rio. coisa assim? Tá, fala. Não, você falou idealizadora. Às vezes até eu mesmo uso essa palavra porque é o que as pessoas entendem. Mas eu não sinto assim, porque idealizadora parece que foi uma ideia minha. E caramba, eu sei que não foi, sabe? Depois você usou a palavra receber, né, que para mim descreve bem melhor assim qual foi o processo. É claro que de alguma Sim. forma eu precisei estar preparada para recebê-lo, né? Você canalizou de alguma maneira, né? Outra palavra boa Você estava também. pronta para canalizar isso. Sim. Eu entendo. Eu também acho que o idealizar é pouco, né? Eu te entendo perfeitamente. Porque, na verdade, assim, não, é que também quando idealiza, você, caramba, não, não sou eu. Eu cuido, eu tenho essa responsabilidade, eu recebi, ok, mas assim, é que não fui eu que pensei o Ilumina Rio. Eu acho que eu perguntei e o Ilumina Rio foi a resposta. Eu sou uma boa Que perguntadora, lindo. assim, questionamentos, né, o tempo todo. É, É isso, eu acho que eu é acertei na verdade. pergunta e o Ilumina Rio veio como resposta. Muito lindo. E aí, tá, vamos. A gente mesclou aí mil assuntos. Vamos falar um pouquinho mais dessa relação do homem e a música, né? Talvez num olhar mais técnico, aí você traz como você quiser, né? Como a música, não só num tratamento, mas de maneira geral, né? Você falou ali desde o batimento do coração, que é a nossa primeira música, realmente o ritmo, né? Eu acho isso muito bom. Eu sinto muito, eu sou muito sensorial. Então, às vezes tem uma batida mais forte, assim, o meu corpo parece que todas as minhas células vibram, né? Como você pode falar assim mais sobre isso nessas experiências até dos cantos do Lumina Rio, na terapia? Como a gente pode explorar esse tópico, né, Vou dessa tentar, já me relação deram que é várias coisas. muito. Vamos ver. Na verdade, tem várias formas, eu acho. É que a música, ela atua, ela é muito multi. Então, ela atua e afeta a gente de várias formas, né? Uma é, na verdade, nessas questões mesmo, na verdade, que eu falei no início, assim, neurais, né? Uhum. É, ela pode ajudar a gente a se organizar, como pode também. Ah, isso eu não falei ainda, né? Também pode super desorganizar a gente, né? O efeito você pode chamar uma ferramenta, assim, que na verdade é isso, tem seu potencial super grande, assim, Uhum. super, né, poderoso, para bem e para mal. Então, como ela afeta, na verdade, como ela organiza a gente, ou desorganiza a gente pensando em sistema neural. E também tem aquela, se a gente pensar que a gente é 70%, mais de 70% de água no nosso corpo, né? E a gente lembrar Sim. que a água é um elemento, é o elemento que é mais vulnerável a vibrações, né? Tem aquela figura, né, enfim, que na verdade, quando joga uma pedra na água, é o efeito, eu esqueci o nome, tem um nome disso assim, e as ondas vão se espalhando, né? Vão se expandindo Uhum. e tal, enfim. Tudo isso, na verdade, o nosso corpo está vibrando o tempo todo. E a música, na verdade, o som, né? Aí não é porque a música é o som organizado, mas o som, ele é vibração, né? Então tem um estudo das neurociências e para mim tem um outro estudo também que eu conheço muito pouco, eu não sei, tem sensação que se fala muito pouco também, que é da física, como a física da música, tendo a música como vibração, afeta a gente. Porque a gente não Uhum. escuta os sons só com os nossos ouvidos, né? A gente Sim, não. consegue codificar, decodificar eles pelo que entra aqui, enfim, aí vai para o nosso cérebro e tal. Mas na verdade a gente sente, a gente pode sentir música como você falou, né?
Sim. tem várias terapias, inclusive, que trabalham com as taças tibetanas, por exemplo, né? Tem a Sim. massagem de som, Peter Hess, que na verdade trabalham justamente com a vibração do som que essas taças fazem, né? No caso ali fazem bem próximo ao corpo, algumas são até tocam mesmo ao corpo, Uhum. né? Mas a música que a gente está escutando, ela tá afetando também o nosso corpo de várias formas, né? Aproveitando esse gancho, eu vou fazer uma pergunta porque eu coloquei aqui mais para frente. Mas já que a gente já chegou nesse assunto sobre a questão da frequência e tudo mais, então, você diria, assim, de sua opinião, do que você conhece, que existe qualidade boa e ruim de música? Ou a gente também codifica isso? Então, como eu falei, eu achava, até fazer o curso de musicoterapia, a minha visão era que sim. Quando eu fiz o curso, né, eu vi várias situações, saí da minha bolha, digamos assim, da bolha dos Uhum. mantras, né, enfim, Uhum. das músicas mais conectadas com a espiritualidade, e, na verdade, me quebrou um pouco, porque a música também trabalha muito com o nosso emocional. Então, por exemplo, pode ter, sei lá, vou trazer aqui um estereótipo, né? O funk. O funk tem qualidades e qualidades também, né? Enfim. Uhum. Mas tem gente que tem muito preconceito, nem é o meu caso com funk, né? Mas qualifica música de baixa vibração e tal. Sim, Mas muitas vezes um funk, por exemplo, dependendo da realidade da pessoa, um funk pode trazer uma alegria e uma lembrança, por exemplo, de alguém muito especial da vida daquela pessoa, ou de algum momento que foi muito especial, que quando aquela pessoa escuta, dança aquela música, ela, na verdade, eu posso escutar como uma coisa que está me prejudicando, né? O som muito sim, ruim dos infernos, qualidade e tal. E, na verdade, aquela música, na verdade, toca aquela pessoa de outra forma, que tem a ver com a sim, história dela, muito emocional. né? Uhum. Então, claro, assim, se você perguntar, Tamara, o que é música boa para mim, é uma Claro, é coisa. muito pessoal. Em geral, Eu até não falo me isso que arriscaria. quando Não, eu hoje em dia não faz também sentido para mim isso, assim. Acho que cada caso é um caso. eu Na me musicoterapia a gente trabalha muito aprofundei. assim. Isso é muito legal, assim, eu fiz essa pergunta, eu até coloquei aqui no papel, né, que eu mandei no e-mail, justamente porque eu tive um processo assim, né, quando eu comecei a me aprofundar cada vez mais no yoga, no estudo do yoga, tinha isso de só escutar mantra, né, e tudo mais, e eu amo rock and roll. E aí eu até tive uma amiga que chegou aqui na minha casa um dia, nossa, você tá ouvindo rock? Aí eu, é. E aí eu tive esse trabalho também, né? Tipo, hoje em dia eu não consigo também escutar todos os rocks, todas as bandas, né? Mas às vezes em algum momento é muito liberador, assim, né? Muito. Ou que me traz uma memória, assim, que me dá uma sensação nostálgica que também é deliciosa, né? E há um tempo atrás eu escutava muito Amy Winehouse e um amigo meu falou isso. Nossa, é muito bom escutar Amy Winehouse quando você tá triste, porque você realmente coloca a tristeza pra fora, né? Então, às vezes é isso Ele também, grita, né? né? Ela dá uns berros, assim, tipo. O Alanis Morissette Sim, também tem esse lance dos berros. Eu às sim, vezes, o que eu quero é berrar. E os músicos me levam para berrar. Né? Tipo, exatamente. gritar e, enfim, botar para fora. Então, Exatamente. Às vezes é uma forma também de você se limpar, né? Assim, emocionalmente, né? posso falar Então, sobre eu isso. fiz esse trabalho, assim, eu queria a sua opinião mais técnica, mas eu fiz esse trabalho pessoal, assim, na minha cabeça também, de, não, se tiver algum, não, com uma certa consciência, né? Eu não vou ficar ouvindo assim. Enfim, acho que a gente escuta o que a gente quiser escutar. Assim, como técnica, sei lá se eu, se eu me coloco nesse lugar, né? Como técnica, eu diria assim, cara, você que sabe o que está te fazendo bem. Sim, perfeito. O resto é a gente com medo do que os outros vão pensar da gente. É verdade, né? Ou até a Né? gente com a gente mesma, né? O que que a gente vai pensar da gente, do nosso Sim, com ideal que a gente certeza, faz das claro. outras. Sim, com certeza, com certeza. E É, é faz outra coisa que a sentido. gente falando, não só depende de cada um, mas depende do nosso momento também, né? Eu escuto mantras, escuto músicas, né? Mas tem dias que assim, eu escuto mantra e me dá nervoso, porque eu tô em outro momento. Tá tudo bem, eu tô Sim, em outro não tá momento. naquela.
tá tudo Uhum. bem, eu estou em outro momento. E é isso, assim, né? Sim, Eu não tenho... perfeito. Isso faz parte O mantra, do trabalho do autoconhecimento, né? Que a gente botou como claro. título dessa conversa. Aceitação do ritmo, né? Eu também tô sempre falando isso no yoga, né? Que às vezes a gente quer uma prática mais forte, mas não tá. O corpo não tá pedindo isso, tá pedindo só um relaxamento. Ou ao contrário, né? Então é a mesma coisa, né? E aí, chegando nos mantras, né? É, é, eu conheço pouco, assim, sobre o mantra como terapia, né? Mas o que eu escutei de professores de yoga, né? Pessoas que realmente estiveram na Índia, tiveram muito contato com a cultura indiana e tudo mais, eles falam muito da questão da pronúncia do sânscrito mesmo, que deve ser perfeita para causar uma vibração, né? No corpo, né? E aí a gente entra de novo nesse papo da vibração, de como ela modula as células e modula também os neurotransmissores e tudo mais, né? E aí, se quiser falar um pouquinho assim. Então, eu não. O que eu tenho de experiência de mantras é aqui mesmo no Brasil. Na verdade, né, eu fui conhecendo com o Prem Raman, que sim, já passou muito tempo na Índia, né? Alguns outros Uhum. amigos, assim, experiência numa aula de yoga. Com certeza não pronuncio como um indiano, Também não. mas assim, já tive muitas histórias de transformação, assim, interna, né? Tipo, em que eu Sim. fui testemunha comigo mesma, ou pessoas que, através de um trabalho que eu fiz, assim, né, trouxeram o que tinha acontecido com elas. Então, não acho que não seja verdade, né, que seja importante a pronúncia, mas eu acho que tem Também não é outros exclusivo. elementos também, outros elementos como a própria intenção, né? Sim, com Quando, certeza. enfim, então eu acho que a gente, enquanto músicos, enquanto professores e tal, a gente tem que estar sempre trabalhando para dar o melhor, para chegar, né? Para buscar o perfeito que nunca vai acontecer, digamos assim. Mas a gente vai estar, Sim. mas é o que faz a gente se mover é tentar chegar perto dele, né? Tipo, ou estar na Claro. direção dele, digamos assim. Então, da minha experiência, eu, assim, eu é isso. Tive já profundas transformações, mas também não acho que a pessoa, quem fala isso, não tenha razão. Acho que são, né? Acho que os dois são válidos. Não, eu também, eu Tudo concordo é com meio você caminho do também. meio, né? Enfim. É. Eu também, eu sou mais assim também pelo caminho do meio, eu não consigo ver tanta rigidez, né? Eu acho que talvez sejam funções, maneiras de executar diferentes, só isso, né? Até porque esse canto do mantra para causar talvez essa vibração, deve ser aquele mais, como se fosse o canto gregoriano, né? Católico, né? Mais, como é que dá o nome disso? Quando você vai mais recitado, né? E não cantado, porque o canto ele vem com ritmo e não sei, eu já penso logo Não, na dança, né? porque os mantras são palavras de poder, né? Tanto na Uhum, tradição hindu quanto na verdade que eu conheço de utilizar a palavra mantra, apesar de se usarem para outras tradições, assim, mas que eu conheço é a tradição budista e hindu. Eles em si são, as palavras em si já são de poder, tanto que o pessoal tem o japamala, né? Que, enfim, que repete sim, sem ter que cantar. Quando se junta as palavras de poder. E aí é isso. Então, as palavras têm poder e a música tem poder também. Então, quando você está cantando, você está utilizando, você está unindo esses dois poderes. No caso dos mantras, quando se canta enfim, na verdade, dos mantras ou de qualquer outra música, porque palavra é poder em geral, né? sim. Quando você canta, muitas pessoas, enfim, ou um grupo de pessoas cantam juntos, aí você ainda está ouvindo para mim que seria uma terceira potência aí, que é o canto coletivo, né? Quando muitas vozes se unem e se transformam numa só. Isso é muito poderoso. Então, é isso. Eu acho que a É gente vai mesmo, utilizando. né? Porque esse lance da perfeição também, eu tenho um receio, mas acho que a gente tem que ter sempre um cuidado de a gente está tão pouco empoderado, a gente acha que a gente está tão pouco pronto, né? Que se falar Sim, é que, se verdade. não falar, enfim, se eu falar tem que ser certinho, se você não e se eu acho que eu não consegui, eu falo, então não é para mim. E aí é É uma pena, verdade. porque eu É deixo de verdade. praticar, né? Porque acho que, pelo que eu entendo também, yoga é uma prática. Tudo é prática, né? Enfim, tem dias que são Sim. posições que estão mais tranquilas para mim, tem dias que aquela mesma posição tá impossível.
Enfim, Exatamente. se trata, na verdade, de ficar na firmeza, de continuar ali fazendo. Que a vida vai ser assim sempre. É. A música também é assim, como você falou, né, de aprender um instrumento e tal. Eu tô também há anos na batalha de aprender mais o quarto acorde, eu só sei três. Você tá o quê, no E violão? tô tentando aprender. Oi? Você tá o quê, no violão, isso? No violão, é. Não, o violão é. Tô tentando ainda. Depois que eu descobri o É, ukulele, que é menorzinho, eu fiquei com preguiça do violão. então, eu descobri 2 anos atrás, mas, enfim, tô pra mudar do violão pro ukulele, porque ele é mais fácil, né? Ele Há é mais muito fácil, ele é tempo, mais só peguei leve. revisão. E, na verdade, assim, para quem está começando, eu acho ótimo começar com o ukulele, Sim, porque você aprendendo o ukulele, você consegue entender também como é que é o violão. O violão é um pouco mais complexo, o som dele é mais claro. complexo, né? Eu acho que tem sons que, na verdade, você Uhum. consegue fazer no violão, no ukulele é mais... Não, mas, assim, eu diria que é um bom caminho, assim, né? Principalmente quando a gente tem aquele lance de não consegue, os acordes, para mim, não são fáceis, quando tem pestana, né? Nossa, Enfim. No acreditando. ukulele tem pestana, mas é isso, são pestana num braço bem mais fino, bem mais, Sim. enfim. As cordas também são mais finas, né? São 4 cordas, né, só, no violão são 6. Então o ukulele Sim. os acordes acabam sendo mais simples. Tem acorde que é só você toca numa corda. Numa corda, é. Isso. Então você consegue Eu já não fazer tipo lembro. uma música com 2 acordes bem tranquilo assim. E hoje em dia tem muita coisa no Ai, YouTube, né? A gente consegue afinar sim, não, é instrumento fácil de aprender assim na internet. aplicativo, né? Tipo, tem para afinar, tem o Cifra Clube para pegar as músicas que você Sim. quiser. É mais a Tem... disciplina mesmo de sentar e, O que é e difícil? É praticar, difícil também, né? né? Não, eu não sou exemplo disso, não. Ainda mais com algo que seja mais desafiador, né? Que ter esse movimento fino nos dedos, eu acho que é bem desafiador, né? Admiro Mas é, muito quem toca. mas é muito rico É, também. Ah, desculpa, diga, vamos lá. não, pode falar, pode falar. Não, eu ia observar que, na verdade, falando ainda de né, ligações neurais e tal, é muito rico porque você, na verdade, no caso do ukulele ou do violão, você está com um acorde na Uhum. mão esquerda, se for destra, né? E está tocando outra coisa na mão direita. E Sim. se você ainda for cantar, né, é mais do que, na Nossa, verdade, são 3 coisas que você está conseguindo. É um exercício muito de presença, inclusive. Né? Quando a gente não está presente, sim, é difícil, é desafiador, assim. Né? Então, é verdade. É bem desafiador mesmo. A primeira vez que eu cantei, eu demorei muito para tirar uma música. E quando eu fui cantar, nossa, tudo saiu do eixo. Agora já vai um pouquinho, pelo menos 3 músicas também que eu sei. Mas sabe quando eu comecei É, a Iluminar Rio, eu sabia tocar no violão 2 músicas. E o resto eu deixei tudo pro Raman. Era muita cara de pau. Então eu te aconselho assim, Ah, cara, mas que bom que você teve essa parceria linda, né? Porque claro. Não, claro, tá até hoje. Amanhã, inclusive, na é verdade, a gente vai isso. conversar um pouco sobre isso. Mas, não, com certeza, com certeza. E Mas que se eu tô com te certeza falando, te estimulou a saber um pouquinho mais de duas músicas. sim, enfim, depois outros músicos foram se juntando e um pouco eu confesso que eu acho que eu fui aprendendo por osmose, né? De tanta gente que sabia tudo facilmente ao meu lado, assim. E é isso, conviver com muitos músicos que são multi-instrumentistas. Isso foi uma... Tem muito músico, na verdade, que só toca um instrumento, né? E que tá tudo bem, imagina, se dedica assim. Mas no meu caso, assim, todos os músicos, eu falei, caramba, esse pessoal toca tudo isso. Então, assim, digamos assim, que eu cresci, me desenvolvi um pouco na música, acreditando que eu posso tocar qualquer coisa. Eu tenho que estudar, eu não tenho muita facilidade. Mas eu sei que isso é Sim, possível porque eu vejo essa galera ao meu entorno o tempo todo. Então, esse lance da referência, de ter pessoas como referência, faz muita sim, isso é diferença. verdade. Eu Né? acho que eu também só me arrisco assim a tentar por conta disso também. Eu também convivi com bastante gente, até compartilhei no meu perfil pessoal aí, amigos, músicos e simpatizantes, porque a gente tem muito contato com músicos, né? Mais para a área do rock, mas enfim, também cresci ali nas baterias, nas guitarras, vendo as pessoas tocarem, né? Se reunindo para tocar, isso é muito gostoso, né? É, e ainda falando, eu ia falar isso desse desenvolvimento neural também, não só por você estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas também por ser novo, né? Porque o som, por mais que você tenha um acorde, você combinar
quer dizer, acorde, notas, né? Você combinar várias notas e, nossa, olha a quantidade de notas musicais que nós temos e a quantidade de músicas, né? Então, isso também vai expandindo essa consciência, vai expandindo o conhecimento, né? E vai fortalecendo a estrutura neurológica, com certeza, né? Imagino. Com certeza, eu imagino. Não, com certeza. Tudo se trata de estímulo, né? A gente Sim, precisa estar estimulando aí de várias formas, mas com certeza o muito fazer legal. música ajuda a gente em várias outras coisas que às vezes a Sem gente nem percebe. instrumento também, né? O cantar. Eu fiz uma aula com. Eu tenho uma amiga que ela dá aula de canto e ela fez um trabalho de música lá quando eu estava em Búzios, né? Que foi muito legal, que a gente ficava se movimentando e fazendo um ritmo, e aí foi todo mundo só com som. Você só vai fazer e você só vai fazer não sei o quê. E aí é construindo uma música e isso também era muito bom, assim, porque a gente foi construindo a música com a nossa voz e poderia estar afinada, desafinada e, enfim, isso reunia a gente numa vibração também de criação e de transformação, né? Quando a gente está junto, assim, eu acho que não, acho que a energia é sempre transformação, né? Com certeza, você falou do canto, eu falei, nossa, eu falei mais de instrumentos do que do canto, porque na verdade minha história é muito mais com a voz, né? E até agora eu falei mais até de instrumentos. Enfim, na verdade o canto é justamente um instrumento que qualquer um que fala, né, que pode falar, tem. E, e a gente tem muitas histórias de pessoas que, enfim, quando você fala assim, no Ilumina Rio a gente tem esse trabalho de, no Ilumina Rio e em todos os outros trabalhos que eu desenvolvo, assim, de convidar todo mundo a cantar, né? Uhum. Desafinou, desafinou, não é essa a intenção, enfim, tá afinado com o Sim. coração, vamos nessa. Não tá, a gente afina através da música. Mas, enfim, empoderar, eu tenho umas experiências, na verdade, e também já vivenciei, né? Tem uma amiga que desenvolve um trabalho lindo chamado Canto Curador, em que, na verdade, quando a gente se permite colocar a nossa voz para fora, cantando, na verdade, a gente pode estar fazendo, na verdade, desfazendo vários nós da nossa história, né? Porque a nossa voz aqui representa, falando de chakra, né? O nosso quinto chakra, que na verdade é a manifestação, é a nossa manifestação no mundo, né? E tem muitas pessoas que ouviram na sua criação, na sua história, né? Enfim, é a história de todo mundo já teve alguma coisa assim de que, enfim, de alguma forma foi podado, né? Foi cortado, foi, não, isso aqui não é para você, você é ruim nisso, você nunca vai dar Uhum. certo, enfim, esses medos que a gente tem e tal, e muitas vezes quando você convida alguém para cantar, esses medos vêm à tona. E não vem à tona por causa do canto, porque a pessoa não vai perder nada de cantar ali naquele momento. Sim. Esse medo que a pessoa tem de cantar, de se permitir, tá ligado a essa história, a essas crenças limitantes, digamos assim, né? Que é uma palavra que tem se falado bastante hoje em dia. Então, quando a pessoa se permite ultrapassar por isso, né? Colocar a voz para fora, do jeito que for, gritar, berrar através da música, né? Ela está tendo a oportunidade ali de experimentar e de ver, na verdade, que não tem o quão prazeroso pode ser colocar sua voz no mundo, né? E que nada vai acontecer de ruim, né? Por Sim. isso, enfim. O canto, na verdade, é uma ferramenta aí a gente pode usar o canto para orar, a gente pode usar o canto, na verdade, para uma limpeza também. Na verdade, o que é o canto se não ar né, que a gente está colocando para dentro e botando para fora, enfim, escolhendo as palavras que a gente quer trazer para o mundo, né? Então, a gente traz esse prana, esse ar para dentro do nosso corpo, a gente faz a escolha como a gente vai transformar, como a gente vai aproveitar esse ar que entrou no nosso corpo, né? E aí a gente pode Nossa. estar fazendo uma limpeza mesmo, assim, energética, enfim, e por aí vai, emocional, né? E eu sempre gosto de dizer assim, tipo, organiza. A música, para mim, me organiza internamente. E se a gente fala de tempo todo de transformar o mundo, a gente está precisando mesmo, porque do jeito que está, né? Enfim, a gente sabe que não vai dar, não está sustentável. Vem aí o coronavírus para mostrar a gente para isso, assim. Mas, assim, as mudanças, ao meu ver, só são possíveis, primeiro, se elas forem internas, né? A gente mudar, a gente rever os nossos acordos com a gente, com o mundo, com a nossa família, com as nossas relações,
E para isso, e como se organizar, né? Eu preciso também preciso estar organizado, eu preciso ter clareza internamente. Primeiro, para depois fazer alguma coisa organizada no É mundo. verdade. E a música, para mim, é um dos caminhos, como a yoga também é, Sim. né? Eu acho que o que eu estava aqui pensando quando você falava é que às vezes a gente não tem necessariamente uma das ferramentas que eu uso muito para meditação, para orientar uma meditação agora começa a observar os seus pensamentos e vai fazendo as notas mentais do que você está pensando, para você começar a se distanciar e ser observador dos seus sentimentos. Não como julgador nem nada disso, mas apenas registrar. Ah, pensei sobre isso, pensei sobre aquilo. É uma técnica que eu uso com os meus alunos. E, e às vezes determinadas emoções ou, sei lá, situações que aconteceram com a gente coloca tantas camadas que a gente não consegue, a gente percebe que tem algo ali, mas a gente não consegue, talvez, colocar uma palavra para descrever. Ah, penso sobre isso ou sinto isso, né? E a música, ela talvez venha como essa tradução, né? Nessa organização, porque quantas músicas dizem aquilo que a gente nem sabia que queria dizer, né? A Com letra em certeza, si, né? com certeza. Então, acho que tem muito desse processo também, né? Muito, nossa, é muito rico mesmo. A música é muito rica. E E a aí eu música. queria entrar Posso só falar no uma coisa que você falou tópico, assim? claro, Que a música, na fala. verdade, ela pode trabalhar de fato, como você falou, com essas palavras, né, com o verbal. Muitas vezes eu Uhum, acordo de dia, eu sei que eu tô com uma sensação e eu tô cantando uma música que sei lá de onde ela veio. E eu presto atenção e, caramba, essa música tá me dizendo alguma coisa sobre o meu momento, né? Uma música que eu não é escutei nem verdade. ontem, nem hoje, enfim. Mas a música Sim, também, a música trabalha muito também de forma, com não verbal com aquilo que, e aí na verdade trabalha com o inconsciente, né? Trabalha com o não verbal, com aquilo que ainda a gente não tem mesmo. Na verdade, não só a sim. gente, né? A gente está falando aqui no caso de pessoas que seriam pessoas neuróticas, né? Normais, enfim. Mas pessoas que não Uhum, conseguem se comunicar, que têm dificuldade por diversos motivos de se comunicar, a música, se comunicar através de palavras, a música é uma uhum, forma delas se expressarem também, né? Ela vai muito pelo não verbal e de forma tão poderosa sim. quanto, assim. E aí, engatando isso e já puxando o assunto que eu queria entrar, eu dei uma vez uma aula para uma aluna surda de yoga, assim, ela conseguia ler lábios, né? Eu demonstrava também, e eu fiquei assim, gente, como é que eu vou fazer o relaxamento com ela, né? Eu tentei explicar ao máximo, relaxa, e eu vou tentar colocar uma música aqui. Eu coloquei uma música que era só diversos sinos tibetanos. E ela depois me relatou que ela digitou assim na mensagem, né, para eu ler, e ela relatou que ela sentia todas as vibrações, assim, ela não estava escutando, mas ela sentiu toda a vibração no corpo dela, assim. Isso para mim foi tão que bom que né, me deram essa ideia, assim, coloca os sinos tibetanos para ela. Uau. E foi muito bom. E aí, entrando no tópico da vibração, no sentido assim, dessa questão da qualidade, né? Não de ser bom ou ruim, mas, por exemplo, algumas vibrações, a gente pode trazer os elementos para conectar. Tem ritmos ou sons que se conectam mais com o elemento terra, que se conectam mais com o elemento ar, né? Fala um pouquinho assim Eu disso. posso Eu, falar um eu pouco mais adoro dos quando conecta com os instrumentos, elementos. né? É, Hum, os instrumentos, na verdade, tambor, né? De qualquer tipo de tambor, djembe, tambor xamânico, né? Esses são, geralmente, quando a gente quer trabalhar, trazer essa sensação de terra. Não, porque é isso, na verdade, é o som da terra, né? Instrumentos que estão mais ligados à água, a calimba, né? Não é um instrumento tão comum, é aquele instrumento que a gente toca é. assim, é um instrumento africano, mas que o Chandra Lacombe toca, é um instrumento do Chandra Lacombe. Sabe quem é o Chandra Lacombe? Sim. Enfim, ele toca, é o instrumento principal dele, é porque eu tenho familiaridade porque Rapidinho. A gente tá acabando, tem 15 segundos, a gente reabre a live. é bom, né? É assim, eu ia perguntar como é que estava de tempo. Claro. Sim. Porque vai Aí encerrar a mesmo, gente, 10 a gente deixa segundos. cair e aí você abre, é isso? Já vai